Olá, turma, tudo bem? Um excelente dia de estudos a todos vocês. A nossa aula de hoje, conforme o nosso quadro de matérias de matemática, e nós vamos continuar com as nossas revisões, como eu falei na aula de ontem, tá bom? E provavelmente na semana que vem também, tá? Então vamos lá. A nossa folhinha é essa aqui, tá bom? Eu vou deixar disponível no grupo do WhatsApp e também no grupo lá do Facebook, tá? Eu vou explicar para vocês cada conteúdo que foi dado aqui nos exercícios, mas o interessante é que vocês façam esses exercícios sozinhos, tá bom? Sem ajuda do papai e da mamãe, para a tia Isabel ver como vocês estão na matéria. Eu sei que é um pouquinho mais difícil avaliar isso, mas a gente vai tentando se ajustar aí essas mudanças que a gente está tendo, tá bom? Então vamos lá. A primeira folhinha tem essas 3 imagens aqui de produtos que vocês já conhecem do dia a dia, que é um sabão em pó, um todinho, né, um Toddy e uma melancia. O que vocês vão fazer nesse exercício? Eu ensinei para vocês o conteúdo de figuras geométricas não planas, né? O cone, o paralelepípedo, a esfera, o cilindro, a pirâmide. Então, baseado nessas figuras geométricas não planas, vocês vão observar essas imagens aqui e vão escrever aqui do lado com qual figura geométrica não plana esses produtos, assim, cada um desses produtos se assemelham, tá bom? O ideal que vocês façam sem olhar o material de vocês. Mas se vocês não conseguirem, não estiverem lembrando, pode olhar, não tem problema, tá bom? Até porque não é uma prova, uma avaliação, é só para eu ver como é que vocês estão no conteúdo, tá? Aqui no número 2, na próxima folha, a gente tem vários números, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão comparar esses números. No dia 9 desse mês, eu coloquei um conteúdo para vocês sobre a comparação, né? Quando a gente observa, quando a gente vai observar, né, uns números entre si, e aí vocês vão ver se um número é igual, maior ou menor, tá bom? Então vocês têm que usar esse símbolo aqui, tá? Não é o que tá aqui de dentro, não, é o que tá de fora, esse contorninho aqui, tá bom? Esse aqui é só para explicar o que é. Um é menor que o outro é igual e um é maior que o outro, tá? Isso aqui foi só para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Mas vocês vão utilizar esses símbolos aqui que estão de fora, tá bom? E aí vocês vão observar esses números daqui e vão colocar esses símbolos de maior, menor ou igual, tá bom? Comparando, observando esses números entre si. Vamos lá para o número 3. Desenhe como se representa no material dourado uma unidade, uma dezena e uma centena. O material dourado, eu vou pegar aqui o meu. São esses objetos aqui que a gente utiliza para trabalhar o sistema decimal, tá bom? Então, vocês vão representar, desenhando no material dourado, como é uma unidade no material dourado, como é uma dezena no material dourado e como é uma centena no material dourado, tá? Decomponha os números a seguir. Esse é o número 4. Também, continuando o conteúdo do sistema decimal. Eu tenho aqui o número 54. Como é que a gente vai decompor esse número, né? Olhando esse número, a gente já tem 2 algarismos, então a gente já sabe que ele é uma dezena. Então, como é que a gente vai decompor essa dezena? 50 dezenas mais 4 unidades, tá bom?
Isso aqui é o exercício de decomposição, como se você fosse desmanchar esse número, tá bom? Para ver como a gente forma o número 54. Desculpa, eu falei 50 dezenas, não. 5 dezenas. Desculpa, gente. 5 dezenas e 4 unidades, tá bom? Aqui no número 5, eu peço para vocês escreverem as sequências numéricas em ordem crescente e decrescente. A gente viu isso também na aula passada, tá? Então, na aula passada a gente viu comparação, que eu falei, expliquei no outro exercício, e vimos também isso aqui, tá? Sequência numérica, eu já expliquei o que era para vocês, tá? Existem vários tipos de sequência numéricas. De números pares, de números ímpares, né? De números de 10 em 10, números de 5 em 5. Existem diversas sequências numéricas. Só que eu coloquei aqui para vocês, na letra A e na letra B, aqui na letra A você vai fazer uma sequência de 1 a 9. Só que você vai fazer de 1 a 9 em duas formas, na forma decrescente e na forma crescente e na forma decrescente, né? Eu expliquei para vocês que a ordem crescente é do menor para um maior, crescente. E decrescente é do maior para o menor. Então, a partir desse conceito, vocês vão montar essas as duas sequências de cada uma dessas letras, tá? De 1 a 9, você vai botar ele em forma crescente e em forma decrescente, tá? Essa sequência, tá? E embaixo, a sequência de 8 a 16. Vai colocar nessas duas formas, em crescente e em decrescente. Vamos lá para o número 6. No número 6, eu pergunto assim, o que os números ordinais indicam? Eu já falei para vocês bem no início do ano, né? A gente estava até juntos na aula, né? O número ordinal é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, tá? Eles indicam o quê? Os números ordinais. Vocês vão responder. Depois vocês vão colocar dois exemplos em números ordinais em formas de algarismos. Só que vocês não podem esquecer, quando vocês forem colocar um exemplo, de um símbolozinho que tem em cima do número, que indica que ele é um número ordinal. E depois esses números que vocês escolherem para colocar no exemplo, nos dois exemplos, vocês têm que escrever por extenso, tá bom? Gente, outra coisa que eu vi no exercício de ontem, das pessoas que me mandaram, vocês estão esquecendo de colocar início de frase com letra maiúscula, tá? Tentem lembrar disso. Não é com letra minúscula, tá bom? É com letra maiúscula. Tanto início de frase como nome de pessoa, tá? Não podem esquecer isso, para a gente poder escrever melhor, mais bonito. Vamos lá, letra B. O que são números pares e o que são números ímpares, né? O que são os números pares? Aqueles que terminam em pontinho, pontinho, pontinho. E números ímpares? Aqueles que terminam em pontinho, pontinho, pontinho. E vocês vão citar dois exemplos de cada um deles. Dois exemplos de números pares e dois exemplos de números ímpares. Isso aqui a gente também já trabalhou, números pares e ímpares, tá? Vocês vão colocar o conceito de cada um deles. E aqui na última página, que não é de exercício, é como se fosse a nossa agenda do dia, vocês vão assistir as videoaulas, o que eu tô falando para vocês, né, explicando um pouco do conteúdo, dos exercícios, e vocês vão fazer essa folhinha de revisão, tá bom? Então, eu encerro a aula por aqui, tá? Como eu sempre falo, qualquer dúvida
é só entrar em contato comigo, tá? Um excelente dia para vocês e para os seus familiares. E até a próxima aula.